O longo período de estiagem, com mais de 40 dias sem chuvas e com calor excessivo na metade norte do Paraná, está fazendo deste o pior início de safra no estado em mais de 10 anos. Seguindo a cobertura da safra de trigo 2024, hoje nós vamos verificar como o clima está impactando a produtividade na região de Mandaguari, no norte do estado. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Eu converso com o supervisor técnico da Cocari na região de Mandaguari, Rodrigo Rombaldi, sobre a situação da safra no Paraná. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por conversar conosco. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço, em nome da Cocari. Para mim é um prazer estar aqui participando. Rodrigo, na região de vocês, quanto tempo o Paraná ficou sem chuvas e também como que anda o clima por aí nos últimos tempos? Olha, na nossa região, nós pensando na cultura agora de inverno, o Paraná passou por 42 dias de estiagem, startando ali no dia 27 de maio, e depois passamos junho inteiro sem chuva e friozinho, né? Aquele clima mais ameno chegando. E quando entrou julho agora, as chuvas retornaram, ali pelo dia 7, 8 de julho, e agora nós estamos passando por chuva constante, é chuva e frio, esse clima aqui não vai e não volta, sabe? E estamos voltando agora as chuvas, né? Foram 42 dias de estiagem. E como esse período de estiagem, né, foram 40 dias sem chuvas, afetou as lavouras de trigo do norte e do oeste do Paraná? Olha, aqui na nossa região, esse período foi bem na época que a gente começou o plantio, digamos assim, de uma forma por inteiro, né? Todos os viticultores passaram a plantar ali no final de maio, né? Aproveitando essa chuva que deu de 3 a 4 dias, né? E depois veio essa estiagem e pegou todo o período de perfilhamento, pegou todo o período de alongamento, que comprometeu bastante o desenvolvimento desse trigo. Então, para nós aqui, houve uma tragédia, né, climática para a nossa produção, né, para a nossa produtividade. O Paraná, que é o segundo maior produtor, né, do trigo, para a nossa região aqui, que estava aumentando, né, de 2023 havia crescido bastante, né, a área de trigo, agora com 24 uma diminuída, acredito que vai piorar um pouco com essa estiagem que a gente andou sofrendo, viu? E além da chuva, vocês também tiveram calor, né? Como isso também afetou as lavouras de trigo da região? Olha, na questão do calor, nós estamos fomentando bastante o mercado de trigos de materiais cultivares que já tem uma certa tolerância, né, a esse clima, e a gente vem trabalhando bem isso. Porém, foi um dos junhos mais quentes da história nossa aqui para a lavoura de trigo, né, pensando em lavoura de trigo. Pegamos um clima muito quente, que ajudou não, né, atrapalhou, né, junto com a estiagem, a aumentar essa perca de produção que a gente está esperando, sabe? Como eu havia falado, 1.500 quilos por hectare é um desastre, é o que a gente está esperando com essa conjunção de calor e tempo seco, né? Não é nada do que o trigo, nada que agrada o trigo, não é nada que agrada a cultura do trigo. Eu acredito que vai ser bem problemático, a problemática vai estar bem agravada, tá? E agora, neste estágio, qual é a situação atual das lavouras da região de trigo? Olha, num panorama completo aqui, que eu até entrei em contato com todos os agrônomos antes da entrevista para estar fazendo uma enquete, entendendo por parte deles também, não só da minha visão, tendo uma visão conjunta aí do que nós estamos esperando. Estamos falando ainda de uma quebra de 35% a 40% do que a gente esperava. Eu acredito que aqui não é uma região que tem uma alta produtividade,
tá, de trigo. Então, quando a gente olha assim, uma estimativa que a gente costuma esperar de 150 sacas por alqueire, pensando assim em 55 a 60 sacas por hectare, nós já estamos desenhando aí de 25 a 35 por hectare. No caso, 80 sacas por alqueire. Aí seria o que nós já estamos desenhando para essa safra. Para nós isso é muito ruim, né? Não só por produzir menos e custo para o produtor e rentabilidade, mas também para difundir mais o mercado de trigo, né? Que o Brasil precisa que a gente aumente essas áreas, né? E agora, recentemente, voltou a chover um pouco no Paraná. Essas chuvas, elas ajudam a reverter um pouco dos danos? Como que elas podem contribuir para as lavouras de trigo agora, nessa fase? Olha, pensando nessa chuva que vem ocorrendo agora, já passando toda a fase de alongamento, de perfilhamento, de borrachamento, não acredito que vai haver uma melhora na produção, tá? Nem na produtividade. Pode ser que dê uma amenizada, talvez o pouco que já ia produzir vai ser entregue agora com essa chuva que veio. E o que eu mais vejo é o fator agravante de estar chovendo e ter esfriado, e pelo trigo não ter fechado bem a terra, não ter feito uma cobertura muito boa na terra, porque ele veio mais fraco mesmo por causa da estiagem, e agora vai vir muita planta daninha, a gente já está meio que se preocupando com isso, já se preparando para isso. Então, assim, não tem cenários bons do que essa estiagem está trazendo para a gente aqui, para essa região norte, tá? E como essa situação afeta a rentabilidade dos produtores de trigo? Olha, eu vim preparado aqui com uma continha aqui, mais ou menos, de quanto a gente tem como média, né, de gasto por alqueire. E hoje o produtor teria que, só com insumos, produzir 62 sacas por alqueire. Então, assim, pensando que nós estamos enxergando que vai ser uma média de em torno de 80 sacas por alqueire, entrando todo o custo operacional e tudo que o produtor tem com gastos aí dentro dessa lavoura, eu acredito que vai acabar ficando no prejuízo, sim, o nosso produtor triticultor. E acredito que não vai haver uma melhora nessa questão por ter chovido. Talvez possa ser até que a qualidade de grão entregue alguma coisa ainda que a gente espera, talvez na melhor das hipóteses, mas vai ficar difícil para o produtor tirar alguma rentabilidade positiva disso. Acredito que vai ser uma safra aí que nós já vamos ter que começar a pensar na próxima, tá? Em comparação com os últimos anos, como a safra agora de 2024 ela se posiciona em relação ao desenvolvimento até o momento, né? E também quanto à expectativa mesmo de produtividade? Como eu havia dito, acredito que não vamos ter uma expectativa muito boa, né? Os anos passados foram melhores em questão de produtividade. Esse ano está melhor em questão de preço, né? O trigo deu uma subida, né? O preço da commodity. E acredito que isso não vai refletir. Eu fiz a conta no preço atual, fiz no de hoje mesmo para fazer essa base. E ainda assim, acredito que mesmo que suba mais o preço, mais 5, 10 reais aí, não vai fazer muita diferença para a rentabilidade. Mas pensando no panorama assim do que vem passando nos últimos 3, 4 anos, esse vai ser um dos piores aí que nós vamos estar encarando em questão de produção, tá? De produtividade. E acredito que a rentabilidade também, mesmo que o preço suba um pouco, não vamos ter um resultado lá muito positivo, tá? E quanto ao restante da safra, a gente sabe que muito dos investimentos, né, que os produtores realizam na lavoura depende de como ela está se desenvolvendo, né? Existe a possibilidade de produtores optarem por reduzir esses investimentos ou até abandonarem as lavouras ao longo do restante da safra devido ao problema das chuvas no início? Muito bom o ponto. Isso aí seria o cenário característico do que sempre acontece quando chove no começo e depois não chove mais para frente. O produtor realmente abandona as lavouras, né? A maioria vê que não está desenvolvendo, vê que não perfilhou, viu que o trigo não está indo para frente, deixa de fazer os tratos culturais, né? Deixa de fazer os manejos
E isso acaba repercutindo na próxima lavoura, isso traz mais plantas daninhas, pragas. Então, assim, para a gente, o aconselhável é não abandonar a lavoura, ficar com ela até o final, lembrando que tem cultura subsequente, lembrando que o produtor vai estar sempre ali ativo, então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, digamos assim, vamos deixar isso aqui lá para frente e aí depois nós vemos o que a gente faz. Então, acredito que acontece muito isso, viu, Bruno? É bem comum, a gente já está bem acostumado já com chegar à estiagem, o produtor realmente abandonar. Talvez a níveis de rentabilidade, buscar com o engenheiro agrônomo mais próximo aí, principalmente da cooperativa, em estar entendendo o que deve ser feito, como que deve ser conduzido isso para ainda não só abandonar de vez, porque tem que pensar que tem uma cultura subsequente, né? Como também tentar tirar o máximo possível, extrair o máximo possível dessa cultura que sobrou. Lógico que tudo isso tem que ser dentro das escalas fenológicas da planta, entender onde ela está, onde ela não está, se ainda tem capacidade de tirar alguma coisa ou não, mas é complicado. Sem chuva, o cenário nunca fica bom para o produtor. E se não está bom para o produtor, não está bom para ninguém que está inserido no agro, né? Então, no momento, para os produtores e também todo o setor produtivo aí dessa região do Paraná, o cenário seria pessimista para essa safra. Exato, Bruna. Para essa safra, ele é pessimista, mas eu acredito que nós não devemos olhar com esses olhos para a próxima safra, 2025. Lembrando que o Brasil é um importador de trigo, nós precisamos sim melhorar essa questão e passar a ser um dia, quem sabe, exportador e ser autossuficiente, né? Então, para isso a gente tem que contar aqui com o norte do Paraná, né? Nós temos que contar aqui com a nossa região, principalmente essa região que consegue sim produzir trigo quando dá tudo certo, né? Quando chove, quando tem... Eu sei que o fator climático ele é o principal, né? Porém, o agricultor já sabe disso, já conhece disso, a gente sabe o quanto é difícil, põe na mão de Deus aí, né, para estar tirando o nosso pão de cada dia. Porém, eu acredito que nós temos sim muito a crescer no trigo, né, dessa cultura, que nós temos ainda aí um gargalo aí de 3 a 4 milhões de toneladas aí para estar atendendo toda a demanda brasileira e acredito que é do nosso campo aí, principalmente do campo paranaense, que nós vamos estar tirando isso daí, viu? Muito obrigada, Rodrigo, supervisor técnico da Cocari, por todas essas informações sobre a safra de trigo no norte do Paraná. Obrigado você, viu, Bruna? Agradeço aí toda a equipe aí do Destaque Rural, em nome da Cocari, e agradeço aí por estar trazendo a gente aí para o programa e trazendo aí informações para o pessoal. Obrigada a todos que acompanharam. Nós seguimos a cobertura da safra de trigo 2024 com atualizações no portal destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais! Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura.